Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Eu Amo o que Faço. E o convidado dessa semana é Eglis Justino Vaz, tatuador. O cara arrebenta. Conheci o trabalho dele através de uma carona que eu peguei com ele. Fui aprendendo um pouco do mundo da tatuagem, entendendo algumas coisas. Cara, aí o cara convidei para estar aqui conosco. Então, fica aqui conosco, assiste nossa entrevista e aproveite bastante. Aproveitando também, eu peço que vocês também já deixem seu like, se inscrevam se não é inscrito, tá? E também compartilhe nosso conteúdo para aquelas pessoas que você acha que merece estar assistindo esse conteúdo que vai acrescentar na vida delas, tá? Então, não vou demorar muito, aproveito logo, ó, solta o som, solta a vinheta, DJ. Seja bem-vindo, Egler, o famoso. É um prazer ter você aqui. Te conheci numa carona. Bacana pra caramba. E, pô, o papo que você tá levando, cara, muito show. Um cara top demais. Cara, Fala um pouquinho aí de ti aí, galera conhecer esse cara maneiro pra caramba aí. de mais nada, muito obrigado pelo convite, né? E estou muito feliz em estar aqui participando desse projeto, do seu projeto, na realidade. Eu acho que é muito válido e principalmente é válido repassar sempre o próprio ponto de vista em tudo, né? Então, aquele papo maneiro levou a isso. Eu acho que a autenticidade, a verdade e a honestidade de todos nós nos leva a esse tipo de situação, né? Como é que foi essa paixão pela tatuagem? Então, Que é uma arte bom, maravilhosa que, cara, vem de séculos e séculos, o negócio vem exatamente. passando e A só muda verdade, as a técnicas. verdade, o meu approach com a tatuagem é desde criança, né? Eu sempre fui muito arteiro, essa é a verdade. Sempre fui uma criança muito agitada. Assim, não é agitada, eu acho que é saudável, né? Tipo, gosta de Uhum. brincar, gosta de correr, gosta de se expressar de todas as formas. Então, quando eu era muito pequeno, a minha avó fazia letras na UFRJ ainda, né? E tinha um professor que é um grande mestre aí da nossa gramática portuguesa, né? Que é o Celso Cunha. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo. E ele tinha uma mania positiva muito grande de me dar sempre uma folha e uma caneta nas aulas dele para eu não perturbar, né? Porque eu falava bastante, eu me intrometia, como sempre. Então, daí eu comecei a gostar da ideia do approach de tinta, é, tela, papel e etc. E fui brincando com isso. Aí, com o passar dos anos, as coisas foram um pouquinho se dissipando, a gente vai tomando outras decisões, outros caminhos e etc. Até que em 2009, bom, eu fui morar na Itália com 12 anos de idade, retornei ao Brasil em 2001, aonde eu ingressei também na UFRJ, me formei e também letras. E em 2008 eu retornei à Itália. Eu sempre gostei assim eu sempre quis ter tatuagem, né? Mas nunca tinha cogitado até esse momento a hipótese de fazer a tatuagem em si, né? Então, ao regressar lá na Itália, aconteceu uma situação em 2009, aí no caso, foi o ano seguinte, que uma amiga me pediu para preparar um desenho que unisse, vamos dizer assim, a minha vida, a vida dela e a vida de um outro amigo que eu hospedava, vamos dizer assim, né? Alugava um quarto para eles, que não era um aluguel, porque era uma ajuda de custo quando pudesse, se pudesse. Então ela gostou muito da gente, ficou esse laço que a gente morou anos junto e acabou que eu fiz um desenho. Dei para ela ir tatuar, fiz um desenho no papel de caderno, daqueles de quadradinhos, sabe? Uhum. Enfim, que lá se usa muito na Itália, até para não só para escrever, mas também para fazer cálculos e tudo mais, porque tem réguas, né? Enfim, tem linhas. Aí eu dei para ela, ela foi até esse tatuador e esse tatuador cobrou para ela um valor assim exagerado para aquilo que era o orçamento dela. Ela pensou que ia ser um valor e não era. Foi então que eu decidi chamar um amigo tatuador para ele fazer tatuagem nela. E esse amigo foi quem me impulsionou, na realidade, a fazer a minha primeira tatuagem, porque ele chegou para mim e falou: Olha, o material tá aqui, se você quiser, você vai lá e faz. Eu tô cansadão, não vai dar. Aí eu, pô, mas como assim? Eu sempre tinha
recebido a tatuagem, então sempre observei muito o procedimento e tudo mais, mas eu nunca tinha estudado tatuagem, né? E naquela época não tinha todo esse acesso à informação como a gente tem hoje, né? Dicas no YouTube, quanto mais, enfim. Aí eu comecei a me informar, comecei a ligar para ele, perguntar como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer isso. E ele, cara, não é fácil, é só você pensar que está fazendo no papel e pensa que a agulha não tem que furar o corpo da pessoa, não, tá? Ela só tem que encostar. Aí ele foi me explicando questões de camada, coisas que eu já sabia anatomicamente falando, mas não tinha prática. Aí eu peguei o pé da minha amiga e taquei a tatuagem no pé. E até hoje é a melhor tatuagem que ela tem. Ela tá cheia de tatuagem e é a melhor tatuagem que ela tem, tanto como é, é, cor, né, como vida da tatuagem, quanto como execução e etc. Porque fiquei muito atento a não errar, né? Era minha amiga, era uma responsabilidade muito grande, que é o corpo dela, e ela estava se preparando para ser policial, assim como o pai dela também é policial, etc. Então aquela tensão, né, de não fazer algo errado e quem sabe ser preso. Não, enfim. Aí dali eu desencadeei a ideia, cogitei, né, a ideia de tatuar, mas abandonei por causa que eu já tinha um trabalho muito bom. Eu trabalhava com eventos, que na realidade ainda trabalho, mas agora é o contrário, né? Agora eu me dedico mais à tatuagem do que aos eventos. E então eu cogitei sim a ideia, mas não dei seguimento. E continuei minha vida nos eventos, fazia uma tatuagem cá e lá, ajudava uns amigos nos estúdios, etc., mas não era a minha profissão, entendeu? Era praticamente um hobby para mim, remunerado. E muitas vezes eu nem queria remuneração, eu queria só brincar na pele mesmo, eu tacar tinta. Foi então que eu regressei ao Brasil em 2018 por uma necessidade familiar, né? E logo em seguida terminou o meu casamento, exatamente por causa desse meu retorno aqui, falta de compreensões, enfim. Nasceu minha filha lá na Itália e entrou a pandemia. Então eu não pude ver minha filha, não pude terminar de resolver as questões do casamento, de separação e tudo mais, e só estava ficando lá no sítio, lá em Pati de Alferes. Então eu falei, cara, não. Por um lado foi bom, porque assim, a pandemia até mim não chegou, tranquilo, não tinha problema nenhum. Mas fazer o quê? O que eu ia fazer lá em Pati de Hum. Alferes, no meio do sítio? Eu até tentei e fiz em 2018 alguns eventos Brasil-Itália, né? Tipo, organizando aqui e mandando já o projeto pronto para eles, mas não dava para sustentar a situação assim por muito tempo, ainda mais porque os meus eventos, etc., as pessoas prezam muito pela minha presença. Então, eu decidi deixar um pouco de lado aí a questão dos eventos e me aprofundei mesmo na tatuagem. Aí eu fui buscando informações, cursos, workshops, etc., ligações, perturbando vários tatuadores conhecidos e amigos aí de anos que ficaram realmente perturbados pela minha pessoa, que assim, eu já sou noturno, né, por natureza. Ah, A questão dos eventos me levou mais ainda a ser noturno. E diurno também, mas mais noturno. Então eu ligava para os amigos às vezes 2, 3 horas da manhã, porque de dia às vezes eles não atendiam porque estavam trabalhando, etc. E eu falava, então vai ser de madrugada. Ele, caraca, ele deixa eu dormir, e eu ligando, perturbando. Mas isso tudo foi maravilhoso, porque o meu processo, que deveria ser de 3 anos, etc., na realidade durou 3 meses. Assim, para que eu realmente me sentisse habilitado a fazer e seguir nessa carreira, entendeu? Porque uhum, tem muito dessa questão. Eu acho que não é só você pegar, estudar, tô pronto. Não é isso. É uma questão também do que você sente, de como você vai lidar com a situação. E todo mundo, desde o primeiro dia que eu fui buscar informação, todos esses tatuadores profissionais, experientes, de anos, sempre me impulsionaram a começar, porque eu já estava pronto, mas eu mesmo não me sentia. Até mesmo um grande amigo ali de Miguel Pereira, que também é tatuador, o Adriane, ele, desde o primeiro dia que eu fui fazer uma tatuagem com ele, cara, você tem que tatuar, é o teu mundo.
Isso era 2018, ainda não tinha cogitado a ideia de tatuar. Então ele foi aquele estopinzinho para eu realmente buscar as informações. E daí eu comecei a fazer mais sério, né? Então vamos lá, o início da atividade em si com tatuagem foi em 2009, mas o início profissional 100% com abertura de estúdio e tudo mais foi em 2019. E até Cursos. então, Como é que teve que fazer cursos nesse período todo? Como é que foi essa parte, desafios aí, essa mudança aí e assumir a tatuagem em si como a partir de agora eu vou viver disso? Como é que então foi assim, eu decidi primeiro na minha cabeça que eu queria fazer isso. Então, assim, eu escolhi fazer isso. Então, para você escolher alguma coisa, ao menos isso na minha concepção, você tem também que realizar. E realizar é botar objetivos claros, tanto de longo, médio e curto prazo, e ir alcançando esses objetivos. Você alcançou o objetivo de curto prazo, você vai botar outro de curto prazo. E você vai botar outro e outro até chegar no de médio. Quando você alcançar o de médio, você vai colocar mais um de médio. Porque aí um vai correndo atrás do outro e vai sendo ciclo. Então, o primeiro passo foi a quantidade de cursos que eu queria fazer e a quantidade de tempo que eu queria dedicar. Então, assim, por dia. Foi mais que um curso intensivo, porque, sinceramente, eu passava até 20 horas ali na frente do computador, no papel, na pele sintética, era perturbando o pessoal no telefone, então eram umas 20 horas por dia vivendo de curso. Não existe um curso no mundo mais intensivo possível que seja de 20 horas. Então, o meu era assim por dia. Então, se a gente multiplicar isso daí por 3 meses, você já vai ver que um objetivo foi alcançado, né? Aí, nesse meio tempo, eu ainda já fui caçando já a possibilidade de abrir um estúdio, porque assim eu ia ter um estímulo maior ainda para alcançar aquele objetivo. Então, ao invés de botar como um objetivo de longo prazo, eu botei como um objetivo de médio prazo, que assim eu tinha que concluí-lo em breve tempo. Então, para concluí-lo em breve tempo, eu tinha que alcançar mais rápido ainda os objetivos de curto prazo. Então, assim foi indo. E agora, o objetivo de longo prazo não é segredo para ninguém, é seguir também na parte empreendedorial, né? Ou melhor, eu quero realmente abrir uma. Não é nem uma rede, mas vamos dizer que é um conceito, né? hum, Aonde eu possa colocar e incluir mais coisas relacionadas assim ao mundo não só da tatuagem, mas da arte, e do bem-estar também das pessoas, porque nesse caso a tatuagem é, não é só luxo para mim, é também uma questão de bem-estar, tanto psicológico quanto às vezes até físico mesmo, aparente. Por exemplo, eu tenho cicatrizes no braço. Você vê minhas cicatrizes? Ó, aqui não, tem uma cobrir. gigante, ó, por exemplo. Ó. Só dá para ver quando eu dobro assim bastante, ó. Agora dá para você ver, tá Uhum. vendo? Então isso aqui também salva muito, entendeu? A autoestima da pessoa e tudo mais. Então não é só tinta na pele, né? É tinta na pele, é arte, é saúde mental e física. Então esse é o meu objetivo, aonde dentro de um amplo negócio eu possa incluir um- algo que a pessoa possa chegar e sair dali e falar, pô, mano, tô tranquilo, fui lá no Egli e saí de boa. Quero ir para balada, não sei o quê, vou lá no Egli que eu tô de boa, entendeu? Então eu quero botar tantos serviços que se possam conectar. Esse é o meu objetivo. Falando, como você falou, que não é tinta na pele, eu não, estava falando um pouco do cuidado que você tem para que na hora de fazer a tatuagem. Fala um pouco Ah, a sim. respeito disso, porque isso dá diferenciação de um tatuador para outro, técnicas, questão da dor, que tem aquela dúvida da dor, né? Ah, vai doer É, tatuagem, agulha, esse negócio todo. então, eu acho assim que quando você aprende alguma coisa só por aprender, você fica limitado, né? Você fica limitado a só fazer aquilo que você aprendeu e limitado a só reproduzir aquilo que você aprendeu. E eu sempre fui um cara muito curioso e esforçado, como você pode ver. Então eu corri atrás de novas técnicas ou de novas aplicações de técnicas, ou de aplicações até de técnicas antigas, mas com outra formulação
ainda mais porque a tecnologia nos ajuda todos os dias, né? Então, as máquinas evoluíram, as agulhas evoluíram, assim, a forma com qual elas são construídas e instaladas, então tem algumas que são até amortecidas, a máquina tem um sistema de amortecimento, tem dureza, profundidade, tem várias coisas. Então eu fui misturando, estudando essa questão toda para chegar a um ponto onde eu consiga sim fazer uma tatuagem consistente, mas sem a necessidade de ferir ou de intervir tão invasivamente, porque é difícil falar que tatuagem não é invasiva, porque ela está perfurando de alguma forma, mas ela é muito menos agressiva, entendeu? Nesse sentido. Então, a abrasão tem? Claro que tem, porque não se trata nem tanto da perfuração. São microperfurações, só que se você for pensar numa extensão, é como se fosse uma abrasão, no final das contas. Então, se você ganhar um raspão, vamos dizer assim, com um ralador de queijo, é uma coisa. Se você ganhar uma abrasão com uma folha de caderno, é outra coisa. Com um tecido é outra coisa. Então a técnica vai aplicando de acordo com a pele da pessoa e tentando ser o menos agressivo possível. E nisso eu tô ainda está em desenvolvimento geral, né? Porque como eu falei antes, eu cobro muito as coisas de mim. Então até eu falar que está pronta a técnica ou o modo de aplicar as técnicas demora um pouco dentro da minha cabeça assim para realizar. Mas eu sei que já está pronta, só que eu não estou pronto ainda para repassar essa informação de modo geral, entendeu? Eu, para aqueles que estão próximos, eu explico tudo mais, mas tem sempre uma questão efetiva de estar presencialmente com outros profissionais para demonstrar como funciona. Então, eu passo a informação e se você descobrir do seu jeito, maravilha, mas se não descobrir, aí você tem que vir até mim. Só que eu ainda não estou pronto para curso. Não quero curso agora. Por mais que eu tenha me formado em letras, que eu seja professor e tudo mais, eu não quero dar cursos agora. Eu quero divertir com a arte, Isso aí é entendeu? importante, né? Com certeza, mas tem um Cara, percurso. eu lembro que você comentou um pouco, a gente estava batendo papo, você falou um pouco de, cara, vida de mochileiro. Cara, como é que foi isso aí, cara? Eu vou sair Então, pela Europa aí de mochileiro, como é que foi isso aí? não é bem assim. Vamos lá, eu fui morar lá com 12 anos, né? Então eu conheci bastante pessoas, eu conheci bastante lugares, e muitas vezes esses lugares, assim, eram de difícil acesso economicamente falando para mim naquele período. Então eu aproveitava nas férias, assim, no verão, que tem bastante gente rodando, e montava uma mochilinha, vou tirar férias. Ponto final, vou tirar férias. E ia e encontrava um objetivo, uma cidade, e ia indo Uhum. até aquela cidade. Ia parando de posto em posto, de cidade em cidade. Se a pessoa já fosse direto para aquela cidade, era melhor ainda. Enfim, e ia tendo essas trocas. Até mesmo quando eu, já morando na Itália, decidi me mudar da cidade onde meus pais estavam naquele momento para uma cidade nova, no caso, foi de Palermo para Milão, né? Palermo na Sicília, Milão na Lombardia, no norte da Itália. Então, é sul e norte. A Itália, como extensão, é mais ou menos 1.500 quilômetros assim, de comprimento total. Então, eu fiz esses 1.500 quilômetros praticamente para ir para uma cidade oposta. E chegando lá, era outro clima, outra gente, eu não conhecia ninguém lá. Fiz questão também de não procurar ninguém que eu pudesse conhecer, porque eu queria realmente começar do zero. Assim como eu faço tudo na minha vida, quando eu decido fazer alguma coisa, eu sempre começo do zero. Então eu fui para lá praticamente com 56 euros no bolso. Nossa. 56 euros no bolso. E com um amigo ainda para eu ajudar ele. Aí ele tinha uma reserva dele lá numa conta, mas eu, cara, eu era corretor nessa época, né? Eu trabalhava também como corretor em uma empresa grande lá na Itália. Só que na cidade onde a gente estava não fluía muito bem, era bem pequeno, era como se eu estivesse sendo corretor em Patito Alferes. Não importa se a empresa for grande, mas é aquilo que Aham. tem. Corretor no Rio de Janeiro é outra coisa. Isso. Então a gente já mudou de cidade com a ideia de ir.
para a mesma empresa, mas uma outra sede, já com o emprego pronto. Só que chegando lá, a gente falou, vamos testar uma outra também para ver o que tem aqui no mercado. Ele tinha ganhado um bônus dele, que ele torrou todo no verão. Ele torrou todo o bônus dele, era tipo 4.500 euros, e ele ficou com 700. Então, assim, se você for contar uma média Nossa. de uma média de R$ 50 aí por dia, que é realmente pouco para se viver numa cidade assim, ainda mais do zero, ele não tinha margem para mais de 10 dias, vamos botar assim, mesmo se apertando. E foi então que eu falei para ele, olha, você não vai tocar nesse dinheiro, não. Você vai deixar o dinheiro ali, eu vou te mostrar como é que começa do zero. Então foi mais um que eu adestrei, eu ensinei a como viver do zero. Aí a gente foi fazer essa entrevista em outras empresas, né, de corretor e etc., imobiliárias, e não tinha uma proposta consistente. Essa era a verdade. Primeiro, eles iam te dar uma ajuda de custo, sim, mas depois de um mês. E o que que a gente ia fazer naquele mês? Tem que comer, tem que morar, tem que se divertir, tem que se Ixi. vestir, porque o sul da Itália ele é quente com relação ao norte. Então a gente foi com roupa do sul. Só que o norte já estava frio. Então ainda tinha Nossa. roupa. Tinha muitas complicações. Era tudo para não acontecer, mas eu fiz acontecer. Vamos lá. Quando chegamos na frente da corretora, aquela que a gente já estava marcado para ir, e eles tinham chamado a gente por causa de mim, porque o proprietário gostava muito de mim, por ser brasileiro, ele amava Brasil, o filho dele também, enfim, e eu trabalhava bem. E esse amigo também, só que a ideia da gente mudar junto estimulou o proprietário a chamar ele também para trabalhar na mesma empresa. Quando chegou na frente da empresa, eu cheguei para ele e falei, pode ir lá. Aí ele, não, cara, mas estão esperando a gente. Ele ficou com medo de eu ser contratado, né? Porque eu não ia. E eu fui esperar no bar do lado, um restaurante, na realidade. Aí eu sentei lá no bar do restaurante, tomei um cafezinho. Depois de umas 2 horas, ele apareceu com as mãos no cabelo. Cara, que doideira, todo mundo perguntando por você o tempo todo. Eu não sabia o que responder. Aí eu falei que você não estava muito bem e não sei o que. Eu falei, então, beleza, ótimo. Amanhã eu volto para falar com ele. Mas agora, vamos lá que eu vou te mostrar como é que se faz dinheiro. Aí peguei, Nossa. fui numa área onde tem 5 boates próximas, né? 5, 6 boates próximas. E falei em cada uma. Não tinha, o proprietário não estava ali, nem o chefe da organização, nem nada. Então eu voltava, pá, na hora, que era 6 horas da tarde começava, e isso era 2 horas da tarde. E a gente não tinha nem comida ainda. E lá na Itália é bem categórico, tá? Tipo, a cozinha normalmente dos restaurantes fecham 2 horas da tarde e abre novamente às 6 horas da noite, entendeu? Ou, dependendo do caso, às 4, Nossa. quando tem preparação, não tem comida. Mas Milão é uma cidade multicultural, então eles entendem que tem que estender, enfim, que é diferente. Aí tem várias empresas onde também você pode comer coisas mais fast food, vamos dizer assim. Uhum. Enfim, nós aguardamos até às 6 e eu cheguei até o chefe lá dos promoters, enfim, da organização, um dos chefes, e falei: olha só, eu já trabalhei com isso desde meus 14 anos, eu sou brasileiro, eu gosto, eu quero e eu preciso. Aí ele, é mesmo? Você já fez o quê? Aí eu expliquei, aí ele me ofereceu o cargo mais baixo que tinha, pensando que eu não ia aceitar, porque eu já tinha trabalhado como organizador, e ele me ofereceu como promoter de rua ainda, tipo de captação de cliente na rua, que era uma rua Caraca. muito movimentada, uma rua muito movimentada, então ele precisava de pessoas que captassem os clientes para entrar em uma boa, uma arte em vez que outra. Aí eu boate é assim, quando eu falo boate é discoteca e etc. Não são as casas noturnas que existem aqui no Brasil. Aqui no Brasil é complicado, você fala boate, a gente pensa outra coisa, mas não é. Uhum. Mesmo se fosse, eu também não teria problema. O que me interessava naquele momento era o cifrão. Era isso que eu queria. Enfim, aí ele me explicou que normalmente os promoters ali conseguiam tirar os 75, 100 euros por noite. Aí eu falei, é mesmo? Tá, então vamos lá ver. Aí eu comecei. Aí ele me ofereceu no começo 75 centavos por pessoa, mano. Aí eu falei pra ele, olha, desculpa, mas
75 centavos por pessoa não dá. Eu fazia isso quando eu tinha 14 anos de idade que eu ganhava isso. Então não dá. Aí ele, tá, então eu vou ser bonzinho contigo, vou te dar 1,50, o dobro. Eu falei, tá bom. Aí ele falou, te dou se você passar de 50 pessoas. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, se eu passar de 100, você me dá 2,50? Aí ele, beleza. Eu botei 420 pessoas para dentro naquela noite. Saí de lá com uma boladinha. Aí eu olhei para um amigo e falei, agora vamos curtir um pouco também a balada, vamos comer, começar a relaxar. E dali em diante a coisa foi evoluindo, 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 até que eu cheguei até um ponto de sucesso. Mas assim, começar do zero é sempre maravilhoso, porque menos do que ali significa falir, né? E como a gente não quer falir, eu não me considero uma pessoa falida, então a única coisa que eu tinha que fazer era lutar, morder, apertar os dentes, puxar o cinto e arregaçar a manga e ir embora. E foi isso que eu fiz, é isso que eu faço sempre na minha vida e aconselho a todos a fazer, entendeu? A, qualquer coisa que for fazer, se empenhar ao máximo, dedicar ao máximo da própria paixão, do próprio amor, de tudo que pode entregar naquele momento, por mais que não seja, vamos dizer, a profissão da sua vida, ou o evento da sua vida, ou qualquer coisa da sua vida, mas se você está fazendo, tem que fazer bem feito e com vontade. É o único jeito de você tirar uma experiência positiva disso. Porque na realidade a vida é isso, né? Experiência. Tudo que você Sim. faz é experiência. Isso aqui que a gente está tendo é uma experiência. A gente não está aqui só pela questão monetária, a gente não está aqui só pela questão de que a gente se conheceu, é uma troca de experiência que a gente vai compartilhar com outras pessoas. E é por isso que elas assistem a você e a qualquer outro conteúdo, pela experiência que elas vão adquirir. Só que muitos esquecem isso no caminho, né? Acham que estão só absorvendo, mas não é isso. E por falar em experiência, quero aproveitar, falar um pouco da experiência da Ticas Cosméticos, que é a nossa empresa parceira, que faz o cabelo da mulherada cada vez melhor e mais bonito. Hoje, por exemplo, eu quero ser tatuador. Uhum. Tenho um sonho de ser tatuador. Qual seriam as dicas que você daria para a pessoa resolver ser tatuador agora? Quais seriam essas dicas? Do nada, assim, ela acordou. Do nada, aleatório. Ok. Ela adora desenhar. Vamos brincar. Ela ama desenhar, ela é especialista em desenho, tem esse dom. E ele falou assim: pô, acho legal tatuar agora. Cansei de desenhar no papel. Agora eu quero fazer na pele das pessoas. Beleza. Então vamos lá. Minha dica pessoal, pessoal, tá? Outros podem pensar em outras coisas, eu penso nisso. Primeiro, apaga tudo. Esquece que você sabe desenhar naquele momento. Esquece tudo que você passou para aprender a desenhar, porque agora é outro percurso. Tatuar, a parte do desenho em si ajuda muito, muito. Mas não é o essencial e o fundamental para você saber tatuar. Não para você ter a possibilidade de criar artes, etc. Para criar artes, fazer trabalhos autorais e tudo mais, sim, desenhar é fundamental. Mas para tatuar, você precisa saber ler o mapa, né? Vamos dizer assim. Porque o stencil, né, o carimbo que a gente bota na pele, ele é um mapa do tatuador. E você, para ler um mapa, você não necessariamente precisa ser formado em geografia ou quanto mais, né? Você precisa saber como se lê um mapa. Então, primeiramente, começar do zero. Antes de pensar em agulha e tudo mais, pensar em todos os fundamentos, que como aplicar o stencil, como fazer primeiro, né? Como tirar, preparar o seu mapa, como colar ele na pele,
como fazer ele durar na pele, enfim, todos os steps que envolvem o stencil ou o carimbo, como muitos chamam. Segundo passo, entender de anatomia é importantíssimo. Não só da anatomia interna da pele, etc., que você vai entender, então, aonde você vai poder balsar aí, brincar dentro da pele e vários efeitos, mas também de anatomia como um todo, né? Pensando assim no estilo Leonardo da Vinci, vamos dizer, do homem vitruviano e tudo mais. E se informar sempre, sempre. Porque, assim, existiram pessoas antes da gente que já sabiam, porque estudaram, muitas coisas. Um deles, Leonardo da Vinci. Os estudos de Leonardo da Vinci são estudados até hoje não à toa. É porque ele estudou, chegou a conclusões e deu para gente. Então, quanto mais você sabe de arte, quanto mais você sabe de o que os caras estudaram, mais você vai saber de tatuagem. Por exemplo, fundamental antes de você botar a agulha na pele, para mim, é saber todos os conceitos que tem antes da agulha na pele. Então, vamos lá. Saber de disco cromático, como funciona, mistura de cores, enfim, como começar com as cores, conversar e começar, né? Porque sobre cores primárias, secundárias, terciárias e relativas, enfim, tudo, tudo. Porque eu, por exemplo, só trabalho com 3 cores. Eu trabalho com as 3 cores primárias, delas eu tiro todas as outras cores. Claro, você ter uma cor pronta é legal, porque agiliza. Mas e se aquela cor pronta não for exatamente o tom que você quer deixar na pele? Porque para isso você também tem que entender que a tua pele já, ou a pele do cliente já tem um tom. Esse tom vai ser misturado com o tom que você vai colocar dentro. Então ali na hora vai ficar super vivo, mas você já tem que pensar no pós. Então todas essas informaçõezinhas de base são fundamentais antes de você pegar numa máquina e botar a agulha na pele, tá? Segundo passo, informação sobre equipamentos e aquisição de equipamentos gerais. Então, eu começaria já comprando todos os descartáveis. Aí tá os objetivos de curto prazo que eu tinha te falado. No começo, quero ser tatuador? Começa a comprar equipamento. Os descartáveis. Por quê? Porque você vai ter que usar eles. Se não usar, você vai ter mais um trabalho que é vender. Então, você já adquirindo, você já está botando ali um objetivo para ser alcançado. Quero ser tatuador? Sim. Então, material. Vamos começar. O que precisa? Batoque, papel, luva, pá. Compra tudo. Compra tudo e deixa ali. Só não compra a máquina. Máquina, eu aconselho a comprar logo no momento que começar a entender sobre cores. Por quê? Porque é importante sim ter o conhecimento, mas também botar em prática. Então, no momento que você aprende, você bota em prática. Aprende e bota em prática. Não aconselho de primeira a comprar uma super máquina, tá? Porque ninguém aprende a dirigir carro com uma Ferrari. Na realidade, você aprende a dirigir a Ferrari depois que você já aprendeu a dirigir, que é um Isso. curso à parte, né? Enfim, então você compra uma máquina assim que se adapte a você, que seja legal. Ah, eu gosto das estilo caneta, não sei o quê. Ok, mas primeiro também compra uma outra bobina para entender como é que funcionava na raiz, como é que era, por que tem certas dificuldades, como é que funcionava. Aí você não precisa comprar todo o equipamento voltado para aquela máquina. Compra só alguns que é só para você entender como é que funcionava. Em seguida você vai melhorando, vai evoluindo a tecnologia, que assim você vai vendo o passo a passo que a tatuagem deu durante esse tempo todo, a evolução, por que estamos hoje com tantos artistas, tantas técnicas e tudo mais, até chegar ao ponto que você se sente seguro para começar a fazer testes também, não só em pele sintética, mas também em pele humana, que é fundamental fazer também, tá? Pele sintética é uma coisa, pele humana é outra. É claro que a pele sintética te dá a possibilidade de entender como funciona, mas a pele humana é única, não existe, é única. Só ela te dá certas sensações, vibrações e tudo mais, né? A troca de energia pelo calor de um, do outro, às vezes perceber se a pessoa está confortável ou não, foi isso que me levou também a estudos de outras técnicas. Em seguida,
eu aconselho a pessoa, de qualquer forma, a ter um acompanhamento constante de alguém que entenda de tatuagem. Isso não precisa ser fisicamente, presencialmente, etc. Você pode ligar, ó, se quiser me ligar, pode ligar. Liga para mim, ó, Glei, eu tô querendo fazer isso. Vou conversar contigo, vou te dar a dica. A gente vê como é que faz. Vem até o estúdio, a gente conversa, entendeu? E no final das contas, para concluir a ideia de começar a ser tatuador, vou começar a rabiscar? Maravilha. Não tenha medo, siga sempre em frente e aceite que vai ter alguém que vai sempre querer botar os pés sobre a sua cabeça e você não tem que aceitar, claro, mas também não pode só ficar dando coice em todo mundo. Então, aceita a dica, aceita a ideia, mas também saiba qual é o seu limite, qual é o seu potencial e não aceite só ser jogado ali para escanteio, entendeu? Você tem que procurar o seu espaço. Então, é como jogar rugby, quase, né? Tem aquela misturona, todo mundo junto, mas tem que saber no momento que pegar a bola e partir para frente, senão não dá. Pô, cara, Senão não muito bate bom. touchdown. Top demais, top demais. Cara, queria te agradecer, pô, esse papo foi bom demais, cara, muito top. Pô, a tua energia é muito top demais de conversar, que, pô, é leve, tranquila, porra, Pô, e eu que agradeço, pô. É sempre maravilhoso também conversar contigo, pô. Você é gente boa demais também. E eu gosto de falar, como você vê, né? Sou um pouco eloquente. e eu vou entender um pouquinho do mundo da tatuagem, que a gente ouve muita coisa, então, pô, foi bom demais entender. E agora eu tenho minhas próprias conclusões, então é bom demais, cara. Sucesso Eu aí. posso só deixar uma parêntese para todos que Pode estão falar. ouvindo a gente? Pode falar. Não tenham medo da tatuagem. Tenham medo do mal tatuador. Porque depois a dor vai ser dobrada. Aí sim tem dor. É dor no bolso e dor na pele, porque vai fazer uma má tatuagem, vai ter que chamar um outro tatuador para consertar aquilo, e às vezes não tem conserto, tem que fazer uma outra coisa e complica. Então procurem sempre saber quem é um profissional, se realmente entrega aquilo que promete e tudo mais, as experiências que tiveram. Não basta só a palavra, entendeu? Tipo, procura alguns fatos, ou pede para ele te demonstrar se realmente vai fluir. E se precisarem, em último caso, eu não aconselho a nenhum tatuador a usar anestésico, ao menos que tenha certeza, anestésico tópico, claro, ao menos que tenha certeza de procedência, de método, etc., e tenha um acompanhamento também médico, senão não dá, tá bom? Sempre com Cara, responsabilidade. sucesso aí, cada vez mais. Já sei que quando for fazer minha primeira tatuagem, que eu não fiz ainda, tenho vontade, vou fazer, é contigo. Já estamos para marcar já, semana que vem. Ainda não, calma, calma. Tamo junto, Valeu, meu aí. amigo. Te Valeu, um agradeço abraço. demais, tá? Um Eu abraço te para todos. agradeço. Um abraço. Valeu.